Olá, vamos mergulhar no que junho de 2026 reserva para o signo de Aquário. Olha, esse é um mês de um potencial gigantesco, mas que também traz uns desafios internos bem importantes. Vamos desvendar tudo isso juntos. A grande promessa do mês já dá o tom de tudo, né? Amplos horizontes para o crescimento no trabalho e estudo. Isso aqui não está falando de melhoriazinhas, não. A gente está falando de aberturas que podem de verdade mudar a rota da carreira e dos estudos para quem é de Aquário. Então, o que significa essa expansão na prática? Nessa primeira parte, a gente vai mapear as grandes chances que junho de 2026 traz para ter uma ideia clara do que dá para alcançar. E o mais legal é que as oportunidades de junho estão todas conectadas. Aquela decolagem na carreira e o avanço nos estudos, eles são alimentados por uma vida pessoal que está pulsando, que está positiva. E ainda tem um otimismo extra vindo da lua cheia. É tipo um ecossistema de sucesso, onde o bem-estar pessoal joga a favor da ambição profissional. Mas claro, um caminho tão promissor assim raramente vem sem seus obstáculos, né? E o grande desafio de junho não é algo de fora, mas sim de dentro. Vamos entender agora qual é o conflito principal que precisa ser administrado. A pergunta é bem direta, porque o desafio também é: antes de conseguir pegar todas aquelas oportunidades, vai ser preciso encarar uma barreira bem específica que aparece logo nos primeiros dias do mês. O que será que é? E a resposta é: o maior risco é a autossabotagem. A previsão aponta para uma instabilidade emocional que pode deixar o julgamento meio turvo, fazendo com que a decisão certa pareça, impossível. Para um signo de ar, como Aquário, que geralmente é super racional, essa onda de emoção pode desestabilizar de verdade, transformando probleminhas em problemas gigantes. O dilema é esse aqui, ó. Por dentro, quem é de Aquário pode estar uma verdadeira montanha-russa, com um sentimentalismo que chega a ser exagerado. E ao mesmo tempo, por fora, a necessidade de manter a calma, de parecer estável, para não cair em influências ruins. É uma batalha entre o que se sente e o que se precisa mostrar para o mundo. Mas e se esse desafio todo não for uma fraqueza? E se for, na verdade, uma fonte de poder? Nessa parte a gente vai ver como o que parece ser um obstáculo pode virar o combustível para uma virada de chave sensacional. A grande sacada aqui não é reprimir esse sentimentalismo, mas sim canalizar. A astrologia sugere que essa energia emocional toda é o combustível perfeito para a criatividade, para a inovação, a sensibilidade de repente vira arte. E como fazer isso de um jeito prático? Bom, essa energia criativa pode ser usada para reinventar o que já existe. Sabe, dar uma customizada em algumas roupas, dar uma cara nova para a decoração da casa. São formas de expressar essa emoção de um jeito construtivo. E o mais importante, com custo baixo, é a criatividade como solução. Agora, vamos avançar um pouquinho para o meio do mês. Aqui, a gente vê uma mudança bem clara. Aquela tempestade emocional vai se acalmando e dá lugar para uma nova perspectiva. Uma que tem mais a ver com a natureza aquariana. Depois daquele turbilhão do começo do mês, a clareza volta com tudo. Um olhar mais sóbrio para a vida permite enxergar detalhes que antes estavam escondidos. E o principal? Achar usos práticos para as ideias que aparecem. A mente assume o controle de novo. Só que essa racionalidade não é fria, muito pelo contrário. Ela vem junto com uma nova habilidade, uma alta empatia. Sob a influência de Mercúrio em Câncer, o pessoal de Aquário fica mais receptivo, sabe? Como a capacidade de ler as entrelinhas emocionais em qualquer conversa. E como usar essa nova empatia a favor? Bem, a estratégia é levar as negociações para fora do escritório. Um ambiente mais informal, mais relaxe, talvez perto da água, ajuda muito na conexão e no entendimento. É o cenário perfeito para quem está conseguindo ler as emoções dos outros. Depois de passar pela instabilidade emocional e aprender a usar essa nova racionalidade empática, a gente chega no final do mês. E é aqui que as recompensas começam a aparecer de verdade. Vamos ver que frutos são esses. Olha só, o bem-estar financeiro é uma das principais recompensas, e com uma diversificação de renda bem interessante. O salário, claro, continua sendo a base, mas uma parte bem legal pode vir de bônus, um reconhecimento pelo bom trabalho e até mesmo de hobbies, o que se conecta lá com aquela criatividade do começo do mês. E vale a pena reforçar isso aqui, não se trata de um bônus qualquer. As previsões indicam a possibilidade de um pagamento grande, um retorno bem substancial por todo o esforço e pela navegação inteligente ao longo de junho. E para ajudar, a influência de Marte em Touro traz um senso de praticidade. Aqueles desejos mais abstratos de Aquário começam a virar metas concretas.
Isso tem um efeito direto nas finanças. Aquela vontade de gastar por impulso diminui e entra no lugar uma abordagem mais focada e realista. A recompensa final também é pessoal. Com as finanças mais estáveis e a mente prática, surge a chance de se tornar um ícone de estilo sem precisar gastar rios de dinheiro. É a oportunidade de usar a criatividade que floresceu no começo do mês para construir uma imagem poderosa e autêntica. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Junho foi o mês de superar a instabilidade interna para destravar um potencial externo enorme. O resultado foi crescimento, empatia e estabilidade. A questão que fica é, com essa base sólida construída, o que vem a seguir? Que novos horizontes, talvez ainda maiores, vão se abrir em julho?